Você já deve ter ouvido falar de Abdullah Hashim, um egípcio americano que se autoproclamou ser o sucessor legítimo de São Pedro e, com isso, ser o legítimo Papa. Ele também se proclama ser um mártir dos muçulmanos, que é uma espécie de Messias do islamismo, que é profetizado por Maomé e que surgiria no fim dos tempos. Além de se proclamar como o verdadeiro Messias dos judeus, profetizado por Isaías, e como sucessor de Jesus Cristo. E com isso, você já deve ter visto diversos vídeos de muitas pessoas diferentes comentando que ele é o anticristo que surgiria, que ele é um falso Cristo e entre outras coisas mais. Mas a pergunta que fica é: ele realmente é o anticristo? Ou seria apenas um falso Cristo? Sim, a diferença entre esses dois personagens. Mas será que ele também poderia ser o falso profeta que dá apoio ao anticristo? Então, diante de todas essas possibilidades, como devemos classificá-lo? Interessante. Então, antes de mais nada, como a nossa base de fé é a Bíblia e não a religião que ele criou ou a fé muçulmana, assim como a nossa base de fé também não são as teorias da conspiração ou adivinhações de ex-bruxos, por conta disso, vamos para a Bíblia para poder descobrir se ele pode ou não ser um desses personagens que eu citei anteriormente. Então, editor, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera, meu nome é Roberto Neto e este é o canal Escatologia em Foco, onde você aprenderá de maneira bíblica tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Então já quero te convidar para fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no nosso canal. Venha fazer parte, você também. E antes de nos aprofundarmos naquilo que a Bíblia fala sobre o anticristo, falso profeta e os falsos cristos, vamos entender de maneira rápida quem é Abdullah Hashim. Ele é o criador da religião Abdi, de paz e luz. É um movimento religioso recente que surge a partir do islamismo xiita, no qual ela apresenta uma abordagem espiritual incomum e sincrética, combinando elementos de diversas tradições religiosas, além de esoterismo e até mesmo de teorias da conspiração, além de se declarar aberta à diversidade religiosa, incluindo o movimento LGBTQIA+. E o líder dessa religião, Abdullah Hashim, como já citamos, fez todas aquelas declarações polêmicas em um vídeo do seu canal. Então, agora que temos um pouco de contexto, vamos descobrir se Abdullah Hashim é o anticristo ou não. Afinal, ele mesmo já se declarou como aquele que é esperado pelos muçulmanos, ele já se declarou como o Messias dos judeus, o verdadeiro Papa dos católicos e o sucessor de Jesus Cristo. E com isso ele está dizendo que ele é o próprio Cristo esperado pelos cristãos. Então, bora descobrir se ele é um anticristo, falso profeta ou falso Cristo. A primeira vez que a Bíblia nos apresenta a ideia de anticristo é no livro do profeta Daniel. Ele nos dará características extremamente importantes acerca desse personagem. Contudo, sei que alguns aqui podem dizer que a profecia de Daniel acerca do anticristo já se cumpriu com Antíoco Epifânio, quando ele sacrificou um porco no templo, e essa teria sido a abominação. Contudo, apesar de Daniel realmente apontar para esse momento na história, e eu concordo com vocês nisso, ele também aponta para um anticristo futuro, um anticristo escatológico. Por exemplo, no capítulo 11 de Daniel, os versículos 3 e 4 se referem a Alexandre o Grande e a divisão do seu reino em 4 partes. Os versículos 5 a 20 se referem às guerras entre os reis do sul, que era o Egito, e os do norte, que era a Síria, pelo domínio da Terra Santa. E os versículos 21 a 35 se referem ao surgimento de Antíoco
Epifanes e sua perseguição aos judeus. Contudo, no versículo 36, parece que tem uma mudança de assunto, que olha para além de Antíoco e que aponta para esse anticristo escatológico, onde no qual o próprio Antíoco era apenas um tipo, uma sombra daquele que virá no futuro. O versículo 36 vai dizer que esse rei fará tudo conforme a sua vontade. Ele se exaltará sobre todo Deus, e Deus aqui é uma referência aos falsos deuses, como também ele falará blasfêmias contra o Deus dos deuses. E aqui está falando do Deus de Israel. E no versículo 37 vai além, dizendo que esse rei não dará ouvidos a nenhum outro Deus, pois se engrandecerá acima de tudo, e nem dará ouvidos ao Deus de seus pais. E isso é muito além do que Antíoco foi, pois o que ele queria era transformar os judeus em adoradores dos seus deuses gregos, e não negar os deuses de seus pais e se assentar como Deus, como o anticristo fará. Tanto é que se essa profecia de fato tivesse se cumprido em sua plenitude nesse período, Jesus não citaria ela em Mateus capítulo 24, quando ele fala para que a gente olhe para as profecias de Daniel falando sobre a abominação da desolação. Ou seja, Daniel profetiza, ela se cumpre em parte em Antíoco, Jesus pega a mesma profecia e aponta novamente para os seus dias, e se cumpre mais uma vez em parte no ano 70, mas tudo isso é apenas uma sombra do anticristo que surgirá no tempo do fim. Então, precisamos entender que o anticristo ele não se levantará apenas contra os cristãos, mas contra pessoas de outras religiões que não se submeterem ao seu governo e não o adorarem como Deus. Outro ponto importante é a profecia de Daniel no capítulo 9, de 24 a 27, que vai falar da profecia das 70 semanas, e que na última semana o anticristo fará um tratado de paz de uma semana, que no caso essa uma semana significa 7 anos, e que na metade desses 7 anos ele romperá o tratado de paz, fazendo cessar o sacrifício, e ele trará desolações até que o fim seja decretado sobre ele. E a interpretação desse texto é que esse personagem que faz o tratado de paz e rompe com essa paz é o anticristo. Contudo, preciso deixar claro que essa não é a única interpretação para esse texto. Por conta disso, caso queiram conhecer outras interpretações acerca da profecia de Daniel sobre as 70 semanas, comentem aqui 70 semanas de Daniel para que eu possa entender e gravar esse vídeo para vocês. Mas voltando, diante de todo esse contexto de apresentação do anticristo, fica claro que Abdullah Hashem não é o anticristo, pois ele precisaria ser um governante poderoso, ter influência militar, sem mencionar que ele não terá nenhum tipo de respeito por nenhum tipo de Deus, e nem pelo Senhor, e nem pelo Deus de seus pais, além, é claro, da sua ganância por adoração, a ponto de querer estar acima do próprio Deus. Em um certo aspecto, podemos ver em Abdullah Hashem um certo desprezo dele por outros deuses, além de ignorar os ensinos dos deuses de seus pais. A prova disso está no fato dele aceitar a comunidade LGBTQIA+. Afinal, sabemos muito bem o que os muçulmanos fazem com qualquer pessoa dessa comunidade. Tanto que nem precisamos comentar aqui. Mas ainda assim, ele não é um governante, não é um líder mundial, sem mencionar que a manifestação do anticristo acontece mediante a profanação do templo, e ele se assentando no lugar santo, reivindicando toda a adoração para si. E o período que isso acontecerá será na grande tribulação, e nós não estamos nela. Contudo, eu preciso destacar que existe uma teoria que é chamada de anticristo islâmico, que vai dizer que o anticristo vem justamente
do islamismo, assim como Abdullah, mas não devemos considerar essa teoria como uma verdade absoluta e nem como justificativa para dizer que ele é de fato o anticristo. Afinal, ainda há aqueles que vão dizer que o anticristo vem da Europa e outros vão dizer que o anticristo será um judeu. Contudo, nessa última teoria está mais para a teoria da conspiração do que outra coisa de fato. Mas podemos gravar um vídeo falando sobre o suposto local de origem do anticristo em algum vídeo futuro. Então, comentem aqui caso tenham interesse nesse tema. Então, se Abdullah Hashem não é o anticristo, será que ele é o falso profeta que aparece em Apocalipse 13? A resposta para essa pergunta é mais simples do que parece. Só que antes de mais nada precisamos entender que falsos profetas são diferentes do falso profeta escatológico que aparece em Apocalipse. Falsos profetas geralmente vão usar o nome do Senhor para transmitir supostas mensagens de Deus, quando na verdade Deus não falou nada. Olha a chave do carro, Deus vai te dar a casa, e etc e tal. E esses falsos profetas têm como Deus os seus próprios ventres e são movidos por ganância e imoralidades. Contudo, o falso profeta escatológico não usará o nome de Deus para enganar. Pelo contrário, ele fará sinais e maravilhas para levar as pessoas a adorarem o anticristo. Ele vai criar o sistema da marca da besta. E nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando da marca da besta. Então, caso queira saber mais dessa marca, vou deixar o card aqui em cima para vocês. E para completar, o falso profeta será o responsável por criar a imagem da besta. Então, o ministério do falso profeta gira em torno de levar as pessoas a adorarem ao anticristo. E ele também surgirá em um contexto de grande tribulação. Logo, Abdullah Hashem não se encaixa no contexto de falso profeta. E por fim temos a opção de um falso Cristo. E não podemos confundir anticristo com falso Cristo ou falso Messias. O anticristo é aquele que se levantará contra Deus, falando blasfêmias, reivindicando adoração para si e perseguindo o povo judeu. E para aqueles que acreditam que a igreja estará na grande tribulação, o anticristo também perseguirá a igreja. Mas me digam aqui nos comentários se vocês acreditam ou não se a igreja passará pela grande tribulação. Mas, voltando ao assunto, esse é o anticristo. Em compensação, o falso Cristo é aquele que vem dizendo que verdadeiramente é o Cristo, é o ungido de Deus, é o Messias que vem para libertar a nação de Israel. Sei que quando falamos de falsos cristos, é capaz de você pensar naquele cara, o Henrique Cristo, daqui do Brasil, mas não, ele não é um falso Cristo. E é apenas um sem noção que consegue enganar algumas pessoas. Os falsos cristos estão muito ligados ao povo judeu, de fato, pois são eles que aguardam a vinda do Messias. Um dos falsos cristos mais conhecidos da nossa era foi um judeu chamado Sabbatai Zev, que se autoproclamou como o Messias. Ganhou diversos seguidores, fez discípulos, contudo, ele foi preso na Turquia, torturado, e para não morrer, se converteu ao islamismo, inclusive trocou de nome, levando vários judeus a uma frustração por perceberem que ele não era um Messias de fato. Então, para alguém ser um falso Cristo, ele precisa ser judeu. E o falso Cristo não é apenas um único personagem, mas ao longo da história sempre surgirão falsos cristos, levando diversos judeus ao engano, e isso vai durar até o dia em que Jesus, o verdadeiro Messias, virá descendo dos céus. Mas isso não se encaixa no contexto de igreja gentílica, que somos nós. Afinal, nós brasileiros, ou europeus, ou americanos,
não esperamos a vinda de um Messias judeu em carne e osso para nos libertar dos nossos inimigos, mas nós aguardamos sim um homem judeu, mas um que descerá do céu revestido de glória e que trará a ressurreição dos mortos e que transformará os nossos corpos em corpos incorruptíveis e que estabelecerá o seu reino sobre toda a terra. Então, diante de todas essas coisas, Abdullah Hashem, ele é um falso Cristo? E a resposta é não. Se ele fosse um falso Cristo, teríamos o povo judeu, ou pelo menos uma parte dele, seguindo esse cara. E não é isso que nós estamos vendo acontecer. Então, Abdullah Hashem também não é um falso Cristo. Então, se ele não é nenhum dos três, o que ele seria? Creio que a resposta mais adequada para essa pergunta, sem ser polêmico demais, é que ele seria um Henrique Cristo da vida. Atualizado, mas um doido lunático que consegue enganar muitas pessoas. Só que conseguiu um alcance muito maior, afinal, não veio como um palhaço, mas não passa disso. E nem deveríamos dar ibope para um cara como esse. A nossa base de fé precisa ser a Bíblia e nada mais. Mas me contem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse cara. E não deixem de curtir esse vídeo. E se você ainda não faz parte da nossa família, já se inscreve aqui no nosso canal e venha fazer parte. E até o nosso próximo vídeo e tchau!